Mas, cara, uma coisa que sempre me chamou a atenção e que eu já venho comentando com vocês é justamente isso daqui, ó. É essa tendência de baixa que não tem praticamente nenhum, quase nenhum pullback, né? Só teve o pullback agora em março, aí, final de março. E desde então a gente vem por um longo período de queda, tá? Então eu espero, e é uma coisa que eu espero, torço, rezo para que aconteça, é a gente ter um período prolongado de calmaria, que seria um período de pullback, tá? Desse grande movimento aqui de baixa. A gente ainda, essa é uma queda tão forte que ela não consegue entregar para nós uma alta, por exemplo, como no meio da queda lá de 2018, altas de 100%, como essa alta aqui, ou essa alta daqui. São altas de 100%, tá? Onde o preço do Bitcoin subiu, ele se valorizou 100% durante o período de baixa algumas vezes. Então essa é uma queda um pouco mais, digamos, comum, né? Que é aquela queda que tem o pullback para o preço continuar caindo. E nessa nossa grande queda, nós não tivemos quase pullback, cara. A gente quase não viu o preço ficar acima da média 8 semanal por um breve período de tempo. A última vez que o preço ficou acima da média 8 semanal e ficou por um período assim foi ali em março, né? Então o mês de março foi o mês onde teve um pouco de calmaria. E a gente tá por um período muito longo já, cara. Nós já estamos quase 4 meses aí depois desse período em queda vertical, sem nenhum alívio, né? Então, cara, eu espero, tenho expectativa que a gente realmente melhore o cenário temporariamente para a gente ter um respiro no mercado, uma calmaria. O cenário macro está completamente difícil de ser ignorado. Provavelmente no final do mês, agora dia 28, quando sair o PIB, o resultado do PIB americano no segundo trimestre, com certeza no dia vai impactar de alguma forma o mercado cripto. E eu espero que não seja um impacto tão negativo assim, porque a gente nunca viu uma recessão econômica americana tendo Bitcoin encarteirados, né? E para mim é muito importante porque para mim, como eu só compro Bitcoin, eu não vendo Bitcoin, né? À medida que ele vai caindo, desabando, né? Existem níveis de preços que eu começo a ficar mais desconfortável ou mais confortável. Então, se ele viesse a buscar $9.000 ainda esse ano, para mim, na minha opinião, seria muito ruim, tá? Pro ativo. Porque seria mais uma quebradeira geral em várias empresas envolvidas no mercado cripto que já estão muito sensíveis. Por exemplo, essas empresas de empréstimo, né, que alavancaram várias outras empresas do mercado cripto, startups, elas estão quebrando, estão pedindo falência uma após a outra. E isso é muito ruim para o contexto do mercado cripto, né? Além do mais, pessoal, a gente já se afastou a gente ainda não teve o respiro, né? Dentro de uma tendência de baixa, a gente vai captando resistências, testando resistências, né? Para o preço continuar caindo. E até agora a gente não voltou para essa região para testar ela, né? Desde que a gente rompeu, não voltamos para os $28.000, que é a resistência principal hoje do Bitcoin. Então, em algum momento mesmo em tendência de baixa, nós temos que ter um alívio, né? Um mês ali que alivia e que volta o preço do Bitcoin pelo menos até os $28.000, né? Porque é o comportamento do preço em queda voltar para o suporte perdido e testar ele como resistência para ele evoluir para mais baixa, digamos assim. Então a gente não teve isso ainda. Por isso que eu estou com expectativa de conseguir capturar alguma reversão. O dólar segue em forte tendência de alta, né? Hoje ele até apanhou um pouquinho, mas ainda segue em forte tendência de alta. O S&P 500. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Deixa eu inverter aqui que ele está de cabeça para baixo. Pronto. O S&P 500 fez barra de reversão ontem, no fundão aqui, fez uma barrinha compradora. Está baixa volatilidade, né? Bastante perigoso ainda. Tá bastante perigoso ainda. Então eu acho que ele
Inclusive ontem, né, o S&P 500 derreteu e o Ethereum subiu e o Bitcoin subiu, coisa que fazia muito tempo que não acontecia, deles não conversarem junto ou caminharem junto com o S&P 500. E realmente, o Bitcoin começou a derreter antes do S&P 500, então eu tenho a expectativa que ele comece a subir também antes do S&P 500, reverter antes do S&P 500. Mas tá bem complicado ainda, tá, gente? Tá bem... Olhando o gráfico aí do S&P 500, tá bem feio aí. A condição macro tá bem tenebrosa e a gente não sabe o que vai acontecer, tá? É impossível saber como o Bitcoin vai se comportar em recessão. A única coisa que me deu alívio mesmo foi a volta do preço acima da média de 14 dias. A falta ainda de reteste no suporte perdido, como resistência, 28 mil dólares no BTC, 1.780 dólares no Ethereum. E uma coisa ainda que me preocupa, que é um comportamento que não é muito comum. Ó, ali parece que a tendência de alta do Ethereum está sendo respeitada, ó, tá vendo? Acho que ele vai conseguir romper essa resistência ainda, tá? Eu acho que no curto prazo aqui ele vai bater em 12, em 1.270 novamente. E se ele conseguir romper, eu acredito que ele vai iniciar uma tendência de alta no gráfico de 4 horas, que tenha rompimento da resistência anterior.